Olá, seja muito bem-vindo. Aqui quem está falando é a professora Janes. E no vídeo de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre múltiplos de um número natural, divisores, números primos e números compostos, e aprender também sobre decomposição de um número em fatores primos, ou seja, aprender a fatorar. Começando então pelos múltiplos de um número natural. Múltiplo de um número natural é qualquer número que possa ser obtido multiplicando o número natural pelo conjunto dos números naturais, que é formado pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Sendo assim, os múltiplos de 7 são... para eu obter os múltiplos de 7, eu vou pegar o 7 e vou multiplicar por 0, 1, 2, 3. Eu nunca posso esquecer do 0, tá? Ele tem que estar presente. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Então, 7 vezes 0 é 0, 7 vezes 1 é 7, 7 vezes 2 é 14, 7 vezes 3, 21, 7 vezes 4, 28 e assim por diante. Então, os múltiplos de 7 é o conjunto formado pelo resultado da multiplicação do 7 pelo conjunto dos números naturais, que vai ser, então, 0, 7, 14, 21, 28, etc. Então, a gente coloca 3 pontinhos. Por quê? Porque o conjunto dos múltiplos de qualquer número, tá? É infinito. Ele não tem fim, tá? Então, o conjunto dos múltiplos vai ser formado pelos números resultantes da multiplicação do número pelos números que formam o conjunto do número natural. Ok? Vamos agora para os divisores. Muito bem. Divisores de um número natural são todos os números naturais que, ao dividirem tal número, resultarão em uma divisão exata, isto é, com resto igual a zero. Então, eu coloquei aqui para a gente achar os divisores de 10. Quem são? Eu não coloquei o zero porque não dá para dividir por zero, lembra disso? Então, a gente vai começar pelo 1. 10 dividido por 1, 10. 10 dividido por 2, 5. Porque 10 vezes 1 é 10 e 5 vezes 2 é 10. 10 dividido por 3 não tem exato não. Por quê? Porque não tem nenhum número que multiplicado por 3 vai dar 10. 10 dividido por 4 também não tem nenhum número inteiro que, natural, né? Que multiplicado por 4 vai dar 10. Ah, professora, tem o 2,5, mas 2,5 não é um número natural, ele tem vírgula, tá bom? Bom, 10 dividido por 5 é igual a 2, porque 2 vezes 5 é 10. 10 dividido por 6 também não tem nenhum número que multiplicado por 6 dá 10. 10 dividido por 7 também não tem, né? Porque não tem nenhum número multiplicado por 7 que dê 10. 10 dividido por 8 não tem. E 10 dividido por 9 também não tem. 10 dividido por 10 é igual a 1. Então, quais são os divisores de 10? O 10, o 5, o 2 e o 1. Vamos colocar na ordem. O 1, o 2... Aqui, ó. 1, 2, 5 e 10. Opa, coloquei 2 duas vezes. 5 e 10. Então, olha aqui. Quem que é o primeiro número que vai dividir? O número 1. Isso vai acontecer com todo mundo, tá? O número 1 é sempre o primeiro que vai dividir aqui. E o último número que vai aparecer nos divisores em ordem crescente vai ser ele mesmo. Então, divisores de 10, o maior divisor que ele vai ter vai ser ele mesmo. Se eu tivesse pegado aqui divisores de 50, o maior divisor de 50 vai ser o 50 e o menor vai ser o 1, tá? Então, sempre assim, o menor divisor de um número vai ser o 1.
E o maior vai ser ele mesmo, tá bom? Não pode esquecer disso. Além disso, o conjunto dos múltiplos é finito, ele tem fim, tá? Ao contrário aqui do conjunto dos múltiplos, o conjunto dos divisores, desculpa, acho que eu falei errado. O conjunto dos divisores é finito, tem fim. É um conjunto finito. Ele tem fim. E o conjunto dos múltiplos é infinito, não tem fim, ok? Então, divisor é aquele que divide exatamente, não tem resto. Se eu fizer a divisão por 3 aqui vai dar resto, por 4 vai dar resto, isso aqui tudo vai dar resto, tá? Só esses aqui que a gente achou é que não tem resto. Isso vai ser muito importante para nós aqui nesse momento. Agora, nós vamos para os números primos e os números compostos. Números primos são os números naturais que têm apenas 2 divisores. O número 1 e ele mesmo. Então, eu só tenho 2 divisores, eu não posso ter mais. Se tiver mais de 2 divisores, ele não é primo, ele é composto, tá? Eu não coloquei aqui, acho que, não sei nem se eu coloquei mais para frente. Ah, tá aqui. Tá? Então, tem mais de 2 divisores, é um número composto. Tem apenas 2 divisores, é número primo. E aí, a gente vai achar os números primos, né? Descobrir quem são até o 100, através do crivo de Eratóstenes. Mas quem foi Eratóstenes? Olha só, vamos ver aqui. Eratóstenes foi matemático, astrônomo, geógrafo, historiador e atleta grego. Eratóstenes foi a primeira pessoa a calcular o comprimento da circunferência terrestre. É autor do célebre crivo de Eratóstenes, que é o que a gente vai fazer agora, que é um método sistemático para a determinação dos números primos, tá? Então, para vocês terem um pouquinho de conhecimento de quem foi o Eratóstenes, tá? Muito bem. Mas o que o Eratóstenes fez? Olha só. Ele pegou os números e começou a descobrir quem eram os divisores desse número. Então, vamos lá. Para ser primo, tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo. O 0 é divisível por 1? É, né? Porque 0 dividido por 1 dá 0. Mas 0 dá para dividir por ele mesmo? Não. Então, ele já não é primo, tá? A gente vai botar ele de escanteio. Deixa ele aí. O número 1, eu consigo dividir por ele mesmo? Sim. E por 1? Ah, 1 é ele mesmo, professor. Então, ele só tem um divisor? É, só tem um divisor. Então, ele não entra nesse rol aqui que a gente vai ter que fazer. Porque eu quero um número que seja divisível por 1 e por ele mesmo. Ele não tem 2 divisores. Ele só tem um divisor. Então, ele também não serve. O número 2. Ele é divisível por 1. Mas ele é divisível por ele mesmo? Sim, 2 dividido por 1 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Ótimo, então ele é primo. Então, a gente vai fazer uma pintura aqui para saber que ele é primo. Maravilha, vamos continuar. 3 dá para dividir por 1? Dá, que vai dar 3. 3 dá para dividir por 2? Não. 3 dá para dividir por 3? Sim. Então, ele também tem 2 divisores. Então, ele também é primo. 4. Dá para dividir por 1? Sim. Ah, professor, já entendi. Todo número é divisível por 1. É, então a gente pode colocar que todo número é divisível por 1. E por ele mesmo também, porque vai ser o último. Lembra que eu falei? Que é 6, 7, 8, 9. Muito bem. A gente tá aqui no 4. 4 dá para dividir por 2? Dá. 4 dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 4 dá para dividir por 3? Não. Então, quantos divisores ele tem aqui? Ele tem 3. Opa! 4 é par.
24, dentro dos critérios de divisibilidade, ele é múltiplo de 2 e ele é divisível por 2, não é isso? Qual que era mesmo o critério de divisibilidade por 2? Tem que ser par. Então, todos esses números pares que estão aí, eles são divisíveis por 2, além de ser divisível por 1 e por ele mesmo. Então, todos os números pares, com exceção do 2, não são primos. Então, a gente já pode riscar todos os números pares aqui, ok? Eu vou dar uma parada no vídeo, riscar aqui, para o vídeo não ficar tão comprido. Bom, próximo número, 5. 5 dá para dividir por 1, dá para dividir por ele mesmo. Dá para dividir por 2? Não. Dá para dividir por 3? Também não. Dá para dividir por 4? Não. Só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Então, ele também é primo. Muito bem. Quais são os múltiplos de 5? Qual é o critério de divisibilidade por 5? Tem que terminar em 0 ou 5. Então, todos os números que têm 0 ou 5 no final são múltiplos de 5. Então, além dele mesmo e do 1, tem como divisor o 5. Então, a gente já joga também no lixo. A gente já riscou aqui todos os números que terminam em 0. E agora eu vou riscar todos os números que terminam em 5, porque eles são múltiplos de 5. Portanto, eles não são primos. Muito bem. Número 6 a gente já riscou. Número 7, dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Dá para dividir por 2? Não. Por 3? Não. Por 4? Também não. Por 5? Não. Por 6? Também não. E por 7? Ele só tem 2 divisores. Então, ele também é primo. Critério de divisibilidade por 7 é aquele que a gente tem que multiplicar o último número, né? Por 2, fazer a subtração. Tem uma forma mais fácil de saber para a gente riscar? Tem, fazendo a multiplicação aqui. 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21, 7 vezes 4, 28, 7 vezes 5, né? 35, já está riscado. 7 vezes 6, 42, 7 vezes 7, 49, vamos riscar aqui. E assim por diante. 56, 7 vezes 9, 63, 7 vezes 10, 70, 7 vezes 11, 77. E aí, se você tiver dúvida, né, você pode ir contando de 7 em 7 aí, tá bom? Também é outra forma. Então, ó, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, riscou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, riscou. E aí, você vai riscando até o final, chegando no 100. Ótimo! Vamos para o 9. O 8 a gente já riscou. 9 divide por 1, 9. 9 divide por 2? Não. 9 divide por 3? Sim. Olha, já tem 3. Não precisa nem mais ver. Tá? Então, ele também já não é primo. E aí, você vai fazer a contagem de 9 em 9, ou 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. Já vai riscando. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 7. 9 vezes 8. 9 vezes 9. 9 vezes 10. 9 vezes 11. Risquei até o 99. Não tá aparecendo aí, mas eu já risquei. E a gente vai fazer isso até o final, tá? Eu também vou parar aqui o vídeo, que eu acho que vocês já entenderam. A gente tem que achar os divisores e, se tiver mais de 2 divisores, ele é primo. Aliás, ele é composto. Se tiver somente 2 divisores, ele é primo, tá? Primo, 2 divisores. Composto, mais de 2 divisores. Olha lá. Então, agora estão aqui achurados os números que são primos, que eles só tem 2 divisores, porque eu fui riscando todos os múltiplos dos outros números, tá? Então, aqui, ó, o 24 é múltiplo de 1, múltiplo de 2, múltiplo de 3, múltiplo de 6, tá? Ele tem vários múltiplos, até chegar ao 24 aqui.
Então, a gente foi fazendo isso. Então, o que eu vi aqui? Olha, eu fiz até o 100. O que eu vi aqui? O que eu achei aqui? Que esses números que estão aqui pintadinhos, eles são primos. Eles só têm 2 divisores. E quais são eles até o 100? Então, eu fiz uma tabela aqui, ó. Todo esse material eu vou deixar lá para vocês depois, tá? Como material de apoio. Bom, números primos até 100. Então, eu tenho o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13. E tenho todos esses números aqui que são primos até o 100, tá? Esses números, eles só possuem 2 divisores. Os números compostos são os números naturais que têm mais de 2 divisores diferentes, que são esses aqui que a gente riscou, tá? Eles têm mais de 2 divisores diferentes, sem ser o 0 e o 1, tá? Porque esses aqui não têm mais de 2 divisores, o restante tem. Então, números compostos são os números naturais que têm mais de 2 divisores diferentes. Muito bem. Importante. 0 não é primo nem composto. Afinal, ele é divisível por todos os números, mas não é divisível por ele mesmo. Para ser primo, precisa ser divisível por ele mesmo também, além do 1. O número 1 apresenta apenas um divisor, que é ele mesmo. Portanto, não é considerado nem primo nem composto. O número 2 é o único primo que é par. Os demais números primos são todos ímpares, mas nem todo número ímpar é primo. Toma cuidado, tá? Olha aqui, ó. Vou pegar a folha aqui de novo, ó. A gente tem o primo 21, o ímpar 21, 25, o 27, o 15. Eles são ímpares, mas não são primos, tá? Entre vários outros. Todos os múltiplos dos números primos são compostos, porque eles são múltiplos, tá? Não vá confundir as coisas aí, ok? Eu vou deixar lá para vocês, no material de apoio, a lista dos 500 primeiros números primos para vocês consultarem quando vocês precisarem, tá? Tem bastante coisa aqui, vai até o 3.571. Às vezes a gente fica com dúvida se é primo, se não é. Tá aí a listinha para vocês, tá bom? Vamos agora para a decomposição em fatores primos. Todo número composto, nome dado ou número que não é primo, pode ser decomposto em um produto de fatores primos, ou seja, eu vou transformar esse número numa multiplicação de números primos. Por exemplo, começar bem facinho. O 4, ele é resultante da multiplicação do 2 por 2. 2 vezes 2 é 4. Então, eu transformei o 4 numa multiplicação de números primos. O número 6, ele é resultante da multiplicação do 2 por 3. O 2 e o 3 são números primos. O 9, ele é resultante da multiplicação de 3 por 3. 3 vezes 3 é 9. E o 3 é primo. O 10, ele é resultante da multiplicação do 2 pelo 5. 2 vezes 5 é 10. Então, eu estou transformando isso daqui, todos esses números compostos, numa multiplicação de fatores primos. O 15, ele é resultante da multiplicação de 3 por 5. E o 25, 5 vezes 5. Mas esses números aqui, esses números compostos que eu coloquei, eles são números pequenos. Como é que eu faço para transformar isso, né, transformar números maiores numa multiplicação de fatores primos? Existe um dispositivo prático. Ah, só uma coisinha que eu não falei. Isso aqui é a mesma coisa que isso, lembra? 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Olha a potenciação aqui. O 2 vezes 3 não dá para transformar numa potenciação, mas o 3 vezes 3 dá, que é 3 ao quadrado. O número de vezes que o 3 aparece aqui, eu coloco aqui em cima, que é o expoente. O 5 vezes 5 também dá, que é 5 ao quadrado. Ó, apareceu 2 vezes aqui. Tá? A gente vai usar isso no dispositivo prático. Vamos lá. Para decompor um número em fatores primos, devemos dividi-lo por seu menor divisor primo até encontrar quociente igual a 1. Parece difícil, mas não é. Vamos lá. Decompor em fatores primos os seguintes números. Número 18. Eu vou colocar um traço na lateral
E eu vou dividir pelo menor número primo que eu conseguir. Então, vamos lá. Quem que são os números primos? Vamos lembrar, ó. Primos são 2, 3, 5, 7, 11. Até aqui acho que já dá. Vamos lá. 18 é par? Sim, 18 é par. Então, eu vou dividir por 2. Lembra? Agora a gente vai trabalhar com aqueles critérios de divisibilidade que eu ensinei para vocês, tá? Então, 18 é par, eu vou dividir por 2. Todo número par eu sempre vou dividir por 2. Eu vou colocar esse 2 aqui no ladinho. E vou fazer a divisão, ó. 18 dividido por 2 dá 9. Esse 9 eu vou colocar embaixo do 18, tá? Então, 18 dividido por 2, o resultado eu pus pra cá, ó. 9 é par? Não. 9 não é par, então não dá mais para dividir por 2. Qual que é o próximo número primo? 3. Então, eu vou colocar o 3 aqui. Dá para dividir por 3 o 9? Dá. Então, eu vou dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. Então, eu vou colocar o resultado aqui embaixo. Muito bem. O 3 é primo, então eu vou dividir por ele mesmo, que vai dar 1. Pronto, transformei isso numa multiplicação de fatores primos. Então, vai ficar 2 vezes 3 vezes 3. Que é a mesma coisa que 2 vezes 3. O 3 aparece 2 vezes, então eu coloco ao quadrado. Se você fizer a conta aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18, tá? É isso aqui que a gente vai fazer. Professora, tem um jeito mais fácil? Você pode fazer do jeito que a gente estava fazendo antes, tá? O 18 é 2 vezes 9. O 2 é primo, você não mexe. O 9 você transforma numa multiplicação. O 9 é 3 vezes 3. Olha lá, não deu o mesmo resultado? Tá? Então, você pode fazer assim também. Só que se aparecer número muito grande, não vai ficar muito trabalhoso. Aí é mais fácil fazer pelo dispositivo prático, tá? E aí vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado. Vamos pro 20. Olha lá. Faz o tracinho do lado. Põe o 2 aqui. Por que 2? Porque esse número é par. 20 dividido por 2 vai dar 10. 10 continua sendo par? Sim. Se continuar sendo par, vamos continuar dividindo por 2. 10 dividido por 2, 5. Coloca o resultado aqui embaixo do número que você dividiu. 5 dá para dividir por 2? Não. Qual que é o próximo? 3. Dá para dividir por 3 o 5? Não. O 5 é primo, ó. Divide por ele mesmo. Que vai dar 1. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 5. Confere aí, ó. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 5 é 20, ó. Deu o número que tá aqui. Então, tá certinho. Isso aí é a mesma coisa que 2 ao quadrado, porque aparece 2 vezes, vezes 5. Se fosse fazer pelo outro jeito, vamos lá. O 20 é 2 vezes 10, não é isso? O 2 não mexo, porque ele é primo. O 10, por sua vez, ele é igual a 2 vezes 5. Pronto, já fez aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 5. Foi isso que a gente achou lá em cima. Que é 2 ao quadrado vezes 5, tá? Então, a gente tem dois jeitinhos de fazer aqui. Você escolhe o jeito que você achar mais fácil, tá? 60. 60 é par? Sim. Todo número par a gente divide por 2. 60 dividido por 2 é igual a 30. Muito bem. 30 é par? Sim. Vamos dividir por 2. 30 dividido por 2 é igual a 15. 15 é par? Não. Qual que é o próximo número primo? Vamos voltar lá. É o 3. 15 dá para dividir por 3? Dá. Então, vamos dividir por 3. Por que dá para dividir 15 por 3? Porque 3 vezes 5 é 15. Ou porque 1 mais 5 é 6. 6 está na tabuada do 3. Olha só os critérios de divisibilidade entrando aí. Então, 15 dividido por 3 dá 5. 5 a gente já sabe que é primo. Então, a gente vai dividir por ele mesmo, que vai dar 1. Como é que ficou a fatoração desse? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado.
vezes 3 vezes 5. Como é que faz do outro jeito, professora? Vamos lá. O 60 é 2 vezes 30. O 2 a gente não mexe porque é primo. O 30, por sua vez, é 2 vezes 15. Esses dois aqui a gente não mexe porque são primos. O 15, por sua vez, é 3 vezes 5. Então, ficou a mesma coisa lá de cima. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Ok? E este? Já comecei com um número aí que não é par. Então, vamos analisar. Se não é par, já não dá para dividir por 2. Esse número dá para dividir por 3? Vamos lá. 5 mais 3, 8. 8 mais 1, 9. Tem 9 na tabuada do 3? Tem. Então, eu vou dividir por 3. Olha, não comecei com 2. Ótimo. Vamos fazer a divisão. 135 dividido por 3. Faz a conta lá, você que tem mais dificuldade, tá? Não tem vergonha. Olha lá, 3 vezes 4, 12. Para chegar no 13, 1. Baixo, 5. 3 vezes 5, 15. Para chegar no 15, nada. Então, 135 dividido por 3 dá 45. Então, eu vou colocar o 45 aqui. Dá para continuar dividindo por 3? Dá. Porque 4 mais 5 é igual a 9. Tem 9 na tabuada do 3. Então, vamos dividir por 3. 45 dividido por 3 dá quanto? Dá 15. 15. Dá para dividir por 3? Olha, a gente já tinha feito essa conta aqui, ó. Aqui, ó, no 15 dividido por 3, a gente já tinha visto, tá? Dá para dividir por 3, que vai dar 5. O 5 é primo, vai dar 1. 5 dividido por 5, 1. Como é que ficou a fatoração? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Ou 3, 1, 2, 3 elevado ao cubo vezes 5. Como é que a gente faria do outro jeito? Então, vamos fazer um tracinho aqui para não misturar as coisas. 135 é igual. Vamos lá. Não dá para dividir por 2. Então, vamos dividir por 3 aqui. Vai ficar 3 vezes 45. O 45, por sua vez, é igual a 3 vezes 15. O 15, por sua vez, é 3 vezes 5. Pronto, não tem mais como diminuir. Vai ficar 3, 1, 2, 3 vezes 5. Exatamente aquilo que a gente achou aqui. Ok? Se tiverem dúvida, perguntem lá no Classroom, tá bom? Vou fazer mais 2. 140 é par? É. Vamos dividir por 2. 140 dividido por 2 é igual a 70. 70 é par? É, ele termina em 0. Então, divide por 2, que vai dar 35. 35 é par? Não. Próximo número primo, vou colocar os primos aqui de novo para vocês. Primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, tá bom. 35 não é divisível por 2. Ele é divisível por 3? 3 mais 5 é 8. Não tem 8 na tabuada do 3. Então, não dá para dividir por 3. Próximo número primo é o 5. Dá para dividir 35 por 5? Dá, porque ele termina em 5. Então, vamos colocar o 5 aqui. 35 dividido por 5 é igual a 7. O 7 é primo, então eu vou copiar ele aqui, que vai dar 1. Muito bem. Como é que ficou a fatoração? 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7. Ou 2 ao quadrado vezes 5 vezes 7. Tá? Se você for fazer pelo outro método, como é que fica? Vamos lá. 140 é igual a 2 vezes 70. O 70, por sua vez, é 2 vezes 35. O 2 vezes 2 a gente copia. O 35, por sua vez, é igual a 5 vezes 7. Pronto, já fatorou. Que é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 5 vezes 7.
E o 308 é par. Divide por 2. Vai dar 154. Que continua sendo par. Divide por 2. Vai dar 77. Que não é par. Então, não dá para dividir por 2. Próximo número primo é o 3. Dá para dividir 77 por 3? 7 mais 7 é 14. Não tem 14 na tabuada do 3. Dá para dividir por 5? Não. Ele vai ser divisível por 7. 77 dividido por 7 é igual a 11, que é primo. Vou dividir por ele mesmo e vai dar 1. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 7 vezes 11. Ou 2 ao quadrado vezes 7 vezes 11. Legal. Como faz outro jeito? 308 é igual a 2 vezes 154. O 2 a gente copia. O 154, por sua vez, é 2 vezes 77. O 2 a gente copia. O 77, por sua vez, é igual a 7 vezes 11. Pronto, já fatorou. 2 ao quadrado vezes 7 vezes 11. Bom, a gente aprendeu a fatorar. E se a gente tiver o número fatorado e quiser saber qual que é o número que foi fatorado? Então, assim, ó. Qual o número natural cuja fatoração resulta em 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7? Bom, o que você vai fazer? Você vai pegar o número, essa fatoração que tá aí, e vai debulhar. Olha, 3 ao quadrado, você sabe que é 3 vezes 3. E agora você vai fazer a multiplicação. 3 vezes 3 é 9, 5 vezes 7 é 35. Olha, eu fiz em pares, tá? Não esquece que aqui também tem uma multiplicação. Então, você vai fazer a conta. 9 vezes 35. 35 vezes 9. 9 vezes 5, 45, vão 4. 3 vezes 9, 27. Com 4, 31. Então, vai ficar 315, que é o número que resulta em 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7, quando fatorado. E o último que eu vou falar hoje. Vamos lá. Qual o número natural que tem essa decomposição de fatores? 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Também debulha aqui. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Não é 3 vezes 2, não, tem, tá, gente? É 3 vezes 3. Vezes 5. Eu dou sempre uma dica, que quando a gente tem uma multiplicação, onde tem dois números, que é o 2 e o 5, 2 vezes 5 é 10. Qualquer número multiplicado por 10, a gente vai acrescentar um zero no final. Por exemplo, 12 vezes 10. Vai ficar o 12 acrescido do zero no final. Tá? Então, eu já coloco o zero no final aqui, ó. 2 vezes 5 é 10, coloco o zero aqui. E aí, eu faço a conta com o restante. 3 vezes 3 é 9. Eu coloco o 9 aqui e já tá o resultado da conta, tá? Então, por exemplo, você tem assim... 2 vezes... Aqui não vai ser 4, porque 4 não é primo. 3 vezes 5 vezes 5. Tá? Então, vou pegar o 2 e o 5 aqui. 2 vezes 5 é 10. Coloco o zero aqui. 3 vezes 5, 15. Pronto, olha a resposta que facinho. Tá? Então, toda vez que tiver uma multiplicação onde os dois números aqui são 2 e 5, eu já acrescento o zero no final. E só multiplico o restante e coloco a respostinha aqui. Fica muito mais simples para você fazer a conta, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha aprendido. Se tiver dúvida, pergunta, pode me procurar lá durante a semana, tá? Boa semana de estudos para vocês e até a próxima.